Muito bem, meus amigos, estamos entrando no ar com o Virando o Jogo. Gurizada que está chegando depois desse feriado com algum acúmulo de assuntos, porque o Internacional era o Rio Grande do Sul na Copa Libertadores da América e acabou sendo derrotado para o Always Ready. A repercussão desse jogo dos 2-0, nós vamos conversar tudo aqui e quem sabe achar uma explicação sobre a escalação do Miguel Ângelo Ramírez, se foi um fiasco, e quero a resposta de quem está em casa para dizer, foi um fiasco a atuação do Internacional jogando na Bolívia, sim ou não? Para mim, acho que dá para dizer que sim. O Ipiranga, que jogou também e empatou, temos o retorno do futsal, hoje o Grêmio joga com um novo vice-presidente, com um novo técnico, quem deve estar à beira do gramado deve ser o Thiago Gomes, técnico da transição, mas muita coisa sobre dupla Grenal, sobre Campeonato Gaúcho e também futsal, e está aqui o Silva mais uma vez, hoje aqui no estúdio, na nossa casa. Agradecendo o convite aí, e dessa vez aqui presencialmente, podendo trocar uma ideia. O Silva que conhece um pouco o futsal, assim como eu, mas nós vamos deixar o futsal para depois, porque Silva, vamos começar falando sobre o Ipiranga, porque o Ipiranga entrou em campo, era um jogo muito difícil, um jogo decisivo para o Ipiranga, precisava pontuar. Jogava fora de casa, precisava pontuar. Nós falávamos, eu falei aqui até na terça-feira, o Ipiranga precisava no mínimo empatar. Conseguiu, fez o mínimo. Agora, o que todo mundo sabe é que o Ipiranga, depois desse empate, que dá para contestar, o Ipiranga jogou melhor que o Caxias, teve a falha do David, Cristiano voltando, jogou bem também. Agora, o Ipiranga deixou tudo para a finaleira. Jogar contra o Grêmio, tá difícil a vida do Ipiranga agora nessa última rodada, né? Agora está difícil, realmente deixaram para resolver na última rodada. Eles se mostraram capazes até nas outras rodadas, com os resultados que a gente pôde ver nos jogos anteriores, mostrando boas atuações, como foi no último jogo, mas infelizmente, com nossos torcedores aqui podemos ver, não foi possível, né, conseguir concretizar essa, passar agora. Nas últimas rodadas, o Ipiranga estava até... Eu chamo atenção porque o Ipiranga esteve rodada por rodada lá em cima. E talvez essa seja a questão que mais provoca no torcedor essa angústia, não só o torcedor do Ipiranga, mas o torcedor do Caxias também, porque o Campeonato Gaúcho, ele até nas palavras do Júnior Rocha, que é uma Copa do Mundo, e eu concordo com ele, no seguinte sentido, o Ipiranga chega agora, está em terceiro na tabela de classificação e o Caxias em quarto, ambos com a mesma pontuação. E tem a possibilidade de chegar na última rodada e os dois não se classificarem. Porque é bom lembrar que o Juventude, que aparece logo embaixo, com uma vitória pode se classificar, e o Aimoré, claro que precisa todo mundo perder, precisa dar tudo errado para os times que estão acima, para o Aimoré se classificar, mas há essa possibilidade. Então o Ipiranga pode chegar na última rodada, o que é uma infelicidade sim para todos nós, que vimos o Ipiranga brigar, tem que jogar com o Grêmio e tem que ficar esperando, porque agora o Ipiranga depende de outros resultados também. Como tu falou, ocorrendo uma sequência de resultados adversos, pode acontecer coisas muito diferentes na tabela de classificação, inclusive a classificação de Ipiranga, se conseguiu um resultado contra o Grêmio, e nós temos que ver agora o que vai acontecer, porque, como tu falou, comparação com a Copa do Mundo, né? Uma comparação bem válida por causa dessa questão da complexidade, né? Porque pode ter toda essa diversidade de resultados no final. O que tu acha? Tu acha que dá para o Ipiranga para se classificar? Cara, eu acho que, dependendo de como o Grêmio chegar nesse jogo, o Ipiranga dando a vida, eu acho que dá, sim. Ao que me parece, eu falava até, inclusive, com o presidente Adilson, no último treino do domingo, que o Ipiranga estava se preparando para esse jogo com o Caxias, e assim, o Grêmio já estava dando as cartas de que ia anunciar o novo treinador ainda nessa semana, na quarta-feira. Vice-presidente Marcos Hermann, oficialmente o vice-presidente de futebol, que vai assumir o departamento de futebol do Grêmio. Com ele, logo na sequência, no início da tarde, veio a divulgação, Thiago Nunes, novo treinador. Com isso, tem uma grande chance do Thiago Nunes estrear jogando no jogo com o Ipiranga. E tá aí o problema, porque mesmo sendo o time sub-21, sub-17 do Grêmio, fica uma certa pressão para ganhar a primeira partida. Realmente fica essa pressão que tu comentou, mas sempre no início do trabalho é mais complicado. Chegando agora para esse primeiro jogo, que já vai ser um jogo muito importante, que vai
decidir o futuro do Ipiranga, no caso, mas e que pode fazer toda a diferença, né? E eu acho que realmente isso pode pesar no resultado final, sendo que por ser o primeiro jogo pode ocorrer alguma complicação, o cara pode chegar ali no primeiro jogo, não conhece o plantel muito bem, não tiveram a chance de se conhecer, de realizar os treinos, né, de implantar a metodologia de jogo dele. Então, eu creio que esse fator pode pesar também para um resultado a favor do Ipiranga no final. Eu tenho quase que a convicção de que vai ser muito difícil para o Ipiranga. E por isso que eu falei até aqui na terça-feira, se o Ipiranga chega na penúltima rodada com chance de se classificar, só isso já merece o nosso respeito, porque me parece, eu diria que a 50%. Eu não tenho certeza se o Ipiranga vai conseguir se classificar. Exatamente porque se trata de um Grêmio que seja qualquer categoria. Isso falava com o Inter. Quando o Inter esteve aqui no ano passado e jogou aqui, não sei se tu lembra, aquele 0-0, todo mundo falava, pode ser o time de transição, pode ser o time reserva do Inter, sempre vai ser melhor que o Ipiranga. E nós não estamos falando do Fortaleza, que jogou a Copa do Brasil, nós estamos falando da dupla Grenal. São as duas maiores potências do país. E para mim, eu olhando assim de longe, claro que o trabalho que o Ipiranga vem fazendo é muito bom, é excepcional, vem jogando muito futebol. Agora, tu tem que depender de resultados contra o Grêmio, e tá aí a nossa preocupação desde o início do campeonato, fica muito difícil. Eu imagino que o Ipiranga vá sim perder para o Grêmio, porque realmente é muito difícil. Futebol, tudo pode acontecer, mas se tem um favorito, e um grande favorito é o Grêmio. Imagino que o Grêmio dificilmente vai perder para o Ipiranga. E tá aí o problema. Vai ter que depender para o Caxias, que joga contra o Pelotas. O Pelotas é bom lembrar que está brigando a vida para não ser rebaixado. Então daqui a pouco pode ser que o Pelotas consiga passar por cima do Caxias e o Ipiranga consiga ali Juventude ganhando do Brasil de Pelotas, porque o Brasil de Pelotas já está morto. Não cai, não classifica, está parado ali. O Juventude deve ganhar. Contar que o Caxias perca para o Pelotas. Vai precisar de outros resultados. Como tu colocou, o Pelotas e o Brasil já no final da tabela, brigando numa outra realidade, né? Isso pode fazer uma diferença no final do jogo, já que tem o Caxias brigando junto. E, como tu destacou também, independente do resultado, o Ipiranga está de parabéns pela campanha, né? Chegando até aqui, com chance de se classificar na última rodada. Com certeza, acho que tem que dar parabéns sim. O jogo acontece no sábado, mas nós temos jogo hoje. La Equidad vem até Porto Alegre para jogar contra o Grêmio. Ainda sem o treinador, que precisa passar por todo aquele processo de entrar no BID, estar regularizado e tudo isso. Então, quem vai estar à frente do Grêmio vai ser o Thiago Gomes, técnico da transição. Mas o Grêmio acerta em contratar o Thiago Nunes ou não? Na minha opinião, sendo a opção mais válida no mercado, eu acho que acertaram sim. Haviam outras opções, né? Mas por um momento eu acho que o Thiago Nunes serviu sim para o Grêmio. Ele é um técnico que surgiu, despontou muito bem, demonstrou um bom trabalho no Atlético Paranaense, não se firmou muito no Corinthians, onde ele não fez um trabalho tão assim regular, o que me faz talvez contestar a contratação, mas na realidade atual nós temos que deixar o cara trabalhar e ver como que vai ser, né? Mas no geral eu acho que ele tem sim qualidade para ser um bom técnico. Só tudo depende de como ele se relacionar com o grupo, como acontecer. Principalmente, eu acho que agora no início do trabalho é muito importante para ele adquirir confiança e ter toda essa questão dele conseguir trabalhar e exercer as ideias dele em campo. Tá aí uma baita de uma questão. Trabalhar com o grupo. Uma das coisas que nos bastidores se fala é que Renato Portaluppi, um dos motivos da sua saída foi porque ele já não tinha mais o grupo na mão. O Thiago Nunes vem para consertar o grupo. Tem até uma informação que isso aconteceu no período que ele estava lá no Corinthians, que ele tinha uma cartilha, que a imprensa tratou como cartilha. Uma série de regras e normas e que o grupo lá do Corinthians tinha que seguir. Tanto é que ele não foi bem visto pelo grupo de atletas. A questão dessas regras, horário certo para chegar, para os jogadores chegarem no almoço, para sair tinha que pedir autorização para o capitão, horários bem definidos, não podia entrar familiares dentro do vestiário, o vestiário de fato era blindado. E ele chega desse último estilo, porque lembrando que ele estava desempregado, agora chega no Grêmio com um valor de 600 mil contratado, e chega para tentar consertar o grupo do Grêmio. Tu acha que isso pode influenciar ou... Se ele tentar implantar a mesma metodologia,
exatamente da mesma forma, eu creio que ele não vai ser bem recebido pelos jogadores, porque o atleta, como tu bem sabe, é um ser humano diferenciado. Quando está no vestiário, é uma história diferente, tem que ser tratado de forma diferente, e quando tu implanta essas regras de forma tão veemente, pode ser que tu mexa na zona de conforto dele, né, como de fato foi, e acabou quebrando o vestiário. Creio que se ele implantar exatamente da mesma forma essa metodologia, vai acontecer uma coisa parecida. Então, se ele chegar aqui e fizer o trabalho com o mesmo ideal, mas de forma diferente, implantando de uma forma específica para o plantel do Grêmio, eu creio que sim pode consertar e ser a solução para os problemas que o Grêmio tem trazendo esses anos. Daqui a pouco pode ser até que o cara se queime. Porque o pessoal falava que o Renato Portaluppi não treinava o time e que o time vinha naquela loucura que o Grêmio não treinava. Daqui a pouco chega um outro treinador que leva à risca essas ideias dele, que acontece em muitos clubes isso, na verdade, né? Do treinador ser um pouco mais metódico em relação a horários e regras e daqui a pouco seja um motivo para ele se queimar. É isso que eu pergunto em relação ao grupo, porque bom técnico ele é, com certeza. É realmente bom técnico ele é, mas existe essa possibilidade dele se queimar, e eu creio que o caminho para ele se queimar seria pelos atletas, realmente, nessa forma de que os atletas não aceitariam, né? Como eu disse, dependendo da forma que ele for implantar os ideais dele dentro do vestiário e como como os atletas forem aceitar isso, né? Como eles receberem isso. Passa muito por aí. E o pessoal falou, sim, todo mundo lembra, sobre o Lisca. Tu acha que seria um bom nome para começar como técnico do Grêmio? Particularmente, eu gostaria do Lisca no Grêmio. Porque se fosse comparar, o Lisca não tem nenhum outro grande trabalho, a não ser times com menos expressão, em comparação, comparando trabalhos, né? O Thiago Nunes, esse foi campeão da Sul-Americana com o Atlético Paranaense, que também, eu lembro na época, quando conquistou, em cima do Inter, a Copa do Brasil, também já se começou até uma certa discussão sobre o patamar em que estava o Atlético Paranaense. Começou a se falar que o Atlético Paranaense, depois daquele episódio, estava em um outro patamar e começava a brigar com os grandes times do futebol brasileiro. E o responsável disso tudo é o Thiago Nunes. O Thiago Nunes já vem com uma caminhada dentro de times mais grandes, como tu destacou, o Lisca ainda não tem um grande trabalho. Eu creio que seja justamente essa questão. Está faltando um grande trabalho para ele num time com mais expressão, para que ele possa se provar, possa mostrar o valor dele e dessa forma ele consiga despontar como um técnico que eu realmente enxergo nele muita qualidade, muitas coisas que ele tem a agregar no futebol, mas ele não teve chance até agora de apresentar num grande time. Num grande time, mas a campanha que ele fez com o América Mineiro no ano passado foi uma campanha de se tirar o chapéu, eu acho. Realmente, eu acho que dentro da realidade do América, conseguir chegar onde chegou, ele realmente fez um grande trabalho, né? Dentro do que ele tinha para conseguir trabalhar, ele conseguiu trazer ótimos resultados, chegar até no final brigando. Chegar no final brigando. Até por pouco não conquistou o título da Série B, acho que viria para coroar esse trabalho do América Mineiro. Agora, a Chape Terror, eu até fiz questão de vir com a camiseta da Chapecoense, porque depois de um resultado adverso do Ipiranga, a Chapecoense serve como exemplo para a cidade de Erechim e para muitas outras, de uma comunidade que abraça o futebol. E é belíssima a Chapecoense, e eu sim, insisto sempre em falar sobre isso. Agora, treinador, vamos pular para o Grêmio e para o Internacional. Uma partida fora do comum de Miguel Ângelo Ramírez. Eu defendi ele e vou passar pano sim. Eu acho que Miguel Ângelo Ramírez veio com uma ideia, junto com um projeto, uma remodelação no Internacional, a lá presidente Alessandro Barcelos, com a chegada do CEO Paulo Brax, com o Gustavo Grossi, que veio para botar em ordem as categorias de base, diga-se de passagem, já está fazendo, trazendo alguns jogadores, até estrangeiros, para a base do Inter. Eu acho que Miguel Ângelo Ramírez fala sobre esse projeto. Agora, em campo, pelo menos esse jogo dos 2-0, coisas incabíveis que passam nesse discurso dele de testar, ver se cabe aqui, cabe lá, se o jogador pode jogar numa posição ou na outra.
um jogo que vale a estreia da Libertadores. O que tu acha sobre o trabalho do Miguel? Vai para frente, não vai dar certo? E aí? Realmente eu acho que eu vou na tua linha de raciocínio, eu defendo o Miguel Ramírez também. Eu creio que ele tem que ter o tempo para implantar os pensamentos dele no time, tem que ter tempo para experimentar, mas fica o questionamento, né? Esse era exatamente o momento de testar, estreia na Libertadores, tentar implantar as ideias dele, coisas mirabolantes. Meio que entender sobre esse esquema do Miguel, sobre essa escalação. Me parece que ele quis, de fato, testar na hora errada. É um jogo para ganhar, um jogo de estreia. Todo mundo fala sempre a estreia de uma competição, que é muito importante ganhar para dar aquela... Estreamos bem. E ele vai lá e faz um jogo tão ruim que o Inter poderia ter tomado até mais. Ficou barato os 2-0. Realmente esse resultado adverso veio para ressaltar que não seria o momento exato para ele ter feito esses testes no time, porque realmente um jogo onde tu testa, onde tu tenta mudar peças, tu tenta achar o lugar certo para um jogador, não é um jogo importante desses, né? É um gauchão, é uma partida que não vale decisão, que não vale, não é um jogo importante, e eu creio que ele errou sim nesse momento ter testado na hora errada. Mas a questão é essa, esse período para testar, ele é um período muito curto porque o Inter tem mais um jogo só no Campeonato Gaúcho, depois já vai para semifinais. Qual que é o peso do gauchão? Daqui a pouco o Inter perder para o Grêmio o título do gauchão, quanto impacta? E tem outra questão, que talvez eu queime minha língua, e é claro que eu deixo bem distante as comparações, mas em 2011, esse estilo de jogo que é muito semelhante a esse do Barcelona, do Guardiola, que eu acompanhei, sou um pesquisador desse futebol. Em 2008, quando o Guardiola chegou no Barcelona, dessa transição do Pirraicas, que tinha sido campeão em 2006 da Champions League, o Ronaldinho era a estrela e ele priorizou o esquema. Se o Ronaldinho não serve mais, cascou fora. Foi quando o Ronaldinho foi para jogar no futebol italiano lá no Milan. E depois em 2011 também, quando o Ibrahimovic foi contratado, era um baita de um centroavante, ainda não se aposentou ainda, e ele defendeu o esquema. Não, se o cara não serve para o meu esquema, então ele vai para o banco e depois vai embora do clube porque ele defendeu o esquema e aquele esquema o consagrou como técnico do século e, na minha opinião, o melhor futebol da história. Agora, o Miguel Ángel Ramírez, para ele ter esse esquema e defender, não, o Patrick é um jogador de qualidade, mas no meu esquema não serve, ele tem que ter esse esquema muito bem definido, muito bem organizado, muito bem pensado, e pelo menos em campo não é o que dá para perceber. Dá para perceber que ele faz alterações que não fazem o mínimo sentido, e depois ele foi explicar, para defender seu esquema, ele vai lá e me diz que foi surpreendido pelo Always Red e que o time que ele tinha planejado chegou lá e jogou de uma forma totalmente diferente. Então, eu queria muito defender o Miguel aqui, mas nessa partida, infelizmente, não tem como. Nessa partida não teve como defender ele, e como tu ressaltou no início, que o tempo que o Inter teria para testar jogadores, que o Miguel teria para fazer essa troca, saber onde que cada jogador vai render mais, né? Esse período está se esgotando, e essa questão de já estar chegando na semifinal do Gauchão logo, tu destacou ali que se o Grêmio viesse a levar mais um gauchão, né, isso seria uma questão que pesaria muito, eu acho que principalmente na cabeça do torcedor, né, porque o torcedor já não está muito bem com o treinador, já está, entre aspas, saturando o trabalho, apesar de ele estar com pouquíssimo tempo. Para os torcedores está sendo um negócio muito inconveniente, estão achando que ele está implantando essas ideias de forma muito diferente, né, e daí se chegar no final e ainda obtiver esse resultado adverso lá no final, com o Grêmio levando mais um gauchão, digamos que acontecesse, eu acho que isso levaria talvez para uma possível demissão do técnico, mas os torcedores quererem a demissão do técnico, principalmente por causa dessas questões, né, porque vai pesando para eles. Tu acha que que é algo completamente natural? Grêmio e Inter sempre disputaram um gauchão. Se daqui a pouco o Inter, mais uma vez, porque o Grêmio recentemente é o atual campeão, ganhou os últimos 3 títulos seguidos. Pode acontecer, como o Grêmio pode perder, mas tu acha que uma simples derrota no gauchão, a perda do título, eu me refiro, já pode balançar ali? Eu acho que essa perda de título serviria para ser a cereja no bolo para os torcedores não aguentarem mais. Mas é aí que eu pergunto, porque o próprio Alessandro Barcelos disse que
esse projeto e o técnico Miguel Ángel Ramírez chegaram para ficar, não para cair em questão de 3 meses. É a segunda derrota apenas do Miguel, perdeu para o Grêmio e perdeu agora para o Always Ready. Já é suficiente para pensar em demitir o treinador? Pensando assim, no âmbito de clube, não teria que deixar com certeza ele testar o trabalho dele, mas falando assim na visão dos torcedores, principalmente muitos amigos colorados que eu tenho, se encontram muito insatisfeitos com o trabalho que ele tem apresentado até agora. Porque o comentário maior é esse. Eu tenho uma divisão bem grande, até eu escutei vários colorados ontem no feriado falando sobre, não, tem que deixar o Abel. Claro, reclamando muito sobre a escalação dele. Agora, o Abel não, o Miguel. O pessoal fala do Abel Braga com uma boa recordação, com uma ruptura, que aconteceu uma ruptura, e que o técnico... E se fala muito também sobre o tridente que deu certo até a época do Dair Helma, com aquele meio campo, Rodrigo Dourado, Edenilson e Patrick. E ele não quer esse meio campo, ele não quer, ele botou o Dourado para jogar como zagueiro. Então dá para perceber que, eu não sei se dá para dizer que é engessado esse esquema, ou engessado a ideia do treinador, mas ele não vai aceitar as críticas tão fácil. Eu acho que ele não vai aceitar tão fácil mesmo essas críticas, porque realmente é a ideia de pensar dele dessa forma, e eu creio que não vai mudar. Mas tu acha que ele continua ou não? Se fosse para dizer agora, continua ou não continua? Pensando assim no âmbito do clube, eu acho que, claro, continua assim, mas tem que ver como é que vai ser a torcida, a pressão da torcida. Lembrando que todos os clubes terminam a primeira fase do Campeonato Gaúcho já no sábado. O Ipiranga, que joga contra o Grêmio, o time do Ipiranga precisa de toda essa combinação que nós já falamos para se classificar, e o Inter também joga no sábado, para depois, na terça-feira, jogar mais uma vez pela Libertadores, só que dessa vez com o Deportivo Táchira. Eu coloco muito na conta da altitude. Eu acho que se o Inter jogasse aqui em Porto Alegre, e vai jogar, o Inter ganharia com extrema facilidade desse time. Acho que foi um jogo fora do comum, acho que foi um jogo em que o Miguel acabou se precipitando, sim, mas esse time boliviano é um time inexpressivo, que se vier jogar em Porto Alegre, o Inter facilmente vai ganhar. Posso queimar minha língua, mas eu acho que o Inter já está classificado e em primeiro lugar ainda. Eu concordo contigo. Para o Always Ready, essa questão da altitude foi totalmente determinante para o resultado, e quando eles vierem em Porto Alegre, a história vai ser diferente. Eu acho que sim, eu também estou contigo. Agora, a melhor notícia da semana, Silva, o retorno da Liga Nacional de Futsal. Nós estávamos esperando, eu não sei se tu concorda comigo, um certo descaso, não sei se da CBFS em querer prolongar esse adiamento, que era para ter começado no mês de março ainda. Nós já estamos passando da metade do mês de abril e a Liga Nacional vai começar agora, já temos jogo no sábado do Atlântico. O que tu acha sobre essa parada? Eu acho que é uma certa até injustiça com o futsal. Num período em que os clubes de futebol foram entendidos, várias pessoas trabalhando em prol do futebol, e parece que no futsal ninguém pensou nisso e vamos adiar porque... Realmente o futsal ele é conhecido por ter menos expressão e por ter menos reconhecimento também, apesar de ser um trabalho igualmente duro por parte dos atletas, dos clubes. Parece que não tem todo esse reconhecimento, não se leva tão a sério, e se vê agora nesse tipo de atitude, né? Adiando tanto tempo, que era para ter começado agora no fim de março a liga, e já estão adiando faz bastante tempo, mas vai começar nesse sábado, finalmente. Enfim, claro que eu sei todos os motivos, até porque também a região sul aqui, que compreende o Paraná, que tem a maior quantidade de clubes, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, também ali times da região de São Paulo, algumas exceções como o Minas Tênis Clube, que estão lá para cima, a Juventude, que agora entrou nessa edição, a grande totalidade, a maior parte está aqui na região sul, então isso é compreensível, mas eu acho que não dá para te adiar tanto tempo. Mas enfim, agora teremos a CBF Atlântico, e já começa o primeiro jogo oficial da temporada sendo um clássico. Tu acha que isso é ruim, é bom pro Atlântico? Tem que já começar o primeiro jogo na pressão. Eu acho que vai ser bom para o Atlântico, assim, para já chegar como
se diz que se tiver uma vitória com bastante confiança, né? E eles mostraram um bom resultado naquele amistoso contra a própria CBF no início do ano, quando eles tiveram um amistoso, ganharam de 4-3, não foi? E conseguiram o resultado, e se eles conseguirem uma vitória agora já vai ser um bom passo de estreia agora na Liga Nacional, que é a principal competição para esse ano, e eu acho que no mais é isso. Vamos ver o que disse o Lucas, experiente Lucas, que está há algumas temporadas aqui no Atlântico, o que ele disse sobre essa estreia do Atlântico e no decorrer da temporada também as palavras do Ala Lucas. Eu acho que a gente começou o ano bem, fazendo alguns amistosos, encontrando um modo de jogo, encontrando os encaixes mais certos para a nossa equipe, mas a gente conseguiu fazer grandes jogos mesmo sem ter as melhores condições. Eu acho que a gente tem tudo para o nosso time ir muito bem esse ano. A expectativa é a melhor possível. Eu acho que a gente tem tudo para fazer um grande ano, uma grande LNF. O time foi montado muito bom, muito forte, então eu acho que a gente tem tudo para fazer uma grande liga. A gente fez grandes amistosos, fez grandes jogos, então eu acho que a gente tem tudo para ir muito bem esse ano. Tá aí o Alan Lucas. Silva, o Atlântico dessa vez vai ter uma missão dura, tem que se classificar no grupo com mais 2 gaúchos. Eu acho esse molde da Liga Nacional na edição anterior um tanto quanto justo, porque foi separado por regiões. Dessa vez era por melhor ranqueamento, mas eu acho que o Atlântico vai ter um desafio dessa vez. E é bom lembrar que a classificação, os melhores classificados depois jogam o segundo jogo em casa. Agora, o que dá para dizer sobre esse grupo do Atlântico? Sobre esse grupo, como tu destacou, vai ser bastante difícil nesse novo molde, né, que para receber novos clubes, né, como tu destacou antes, lá no início, o Juventude e outros que entraram agora acho que está com 23 equipes, né? E para conseguir receber essas equipes com um novo formato, eu acho que vai ser bastante difícil estar com 12 gaúchos no grupo para conseguir essa classificação, porque a Liga sempre é um campeonato muito difícil, muito disputado. O Atlântico, nos últimos anos, tem conseguido sempre chegar no final, né? Ano passado não foi como sempre, né? Ano passado e ano retrasado, caiu nas oitavas. E caiu nas oitavas apresentando muito pouco. Diga-se de passagem, também no gauchão, e isso eu já falei aqui, o Atlântico não estar entre os 4, no mínimo, das finais do estadual, para mim é vergonhoso. Agora o Atlântico vai ter uma missão difícil. Eu acho que quem sabe começar com o pé direito para cima da CBF já seja bom para começar. Eu acho que o Thiago Halpe é um baita treinador e tem tudo para colocar o Atlântico de novo no patamar, no alto. Até porque é um treinador experiente. O grupo desse ano eu acho que está muito bem montado. Eu acho que o grupo desse ano realmente está bem montado, bem encaixado. Eles trouxeram contratações bem importantes. O goleiro Thiago, acho que foi uma ótima contratação, tanto para a questão de marketing quanto para apresentar o jogo dele, né, que ele que veio aí para jogar nesse ano. Mas eu acho que está bem encaixado esse time, como ano passado também, mas tem que se ver por esse lado, né? Ano passado também se pensou que a equipe estava bem montada e chegou nos momentos finais e não se viu apresentando um futsal que fosse suficiente para conseguir chegar nos finais. E está aí outro problema, um problema do ano passado, essa ausência da torcida para o Atlântico pesou muito. O Caldeirão do Galo é um dos berços do futsal brasileiro, faz muita diferença se jogar aqui. E e o Atlântico acabou tendo muitas dificuldades por não poder jogar aqui, e esse jogo que acontece no final de semana vai ser no Caldeirão do Galo, quem sabe começar bem com vitória. O Atlântico se viu muito prejudicado, tanto no ano passado, né, por não ter a presença da torcida que durante todos esses anos veio ajudando, apoiando, fazendo com que resultados se tornassem possíveis, né, fazendo toda a diferença, com gols nos últimos segundos, jogos emocionantes, sempre apresentando um espetáculo para quem está acompanhando das diferentes regiões do Brasil, né. A torcida sempre foi um diferencial à parte. Sempre foi um diferencial. Infelizmente não vamos ter como estar ali no alambrado, torcendo no Caldeirão no Galo, mas esperamos uma vitória do Atlântico. E também o Ipiranga que consiga se preparar até para o último desafio, o desafio final no Gauchão. Silva, valeu pela participação. Muito obrigado pelo convite. Quando precisar, tamo aí.
Um abraço para quem esteve conosco hoje, lembrando que tem jogo do Grêmio, o Grêmio lá, Equidad, estreia na Copa Sul-Americana. Um abraço para todo mundo que esteve conosco, até a próxima.